Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é o professor Aislan, do Centro Educacional Paideia. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de produção textual, falando sobre a linguagem poética. A gente estava falando sobre a estrutura de um poema, não é? E na semana passada a gente falou sobre estrofe e verso. E a gente viu três poemas na atividade para vocês classificarem cada uma das estrofes de acordo com o número do verso, né? A gente viu que quando uma estrofe tem apenas um verso, ela recebe um nome, monóstico. E assim sucessivamente, dependendo de quantos versos tem cada estrofe, né? Vou logo dizendo que nos versos, nos poemas de antigamente, era bem comum as estrofes terem 4 versos, 3 versos. Tanto que um dos modelos mais conhecidos é o soneto, não é? Que na nossa atividade, cadê? É o nosso primeiro texto. Esse texto é um soneto. Por que é um soneto? Porque um soneto é um modelo bem antigo de estrutura de poema, onde a gente tem 4 estrofes. Uma, duas, três, quatro. E dentro dessas estrofes, dentro dessa estrutura, nós temos 2 quartetos e 2 tercetos, não é? Por que 2 quartetos e 2 tercetos? Porque o total, o soneto ele tem que compor 14 versos, né? Nessa estrutura. Viram como é bem minucioso, como é bem calculado, né? Fazer poema naquela época era uma coisa bem difícil. Hoje em dia ainda bem que já está uma coisa bem mais livre. Quem quiser fazer poema pode fazer algo mais tranquilo, mas naquela época eles olhavam tintim por tintim, verso por verso. Sabiam que até o número de sílabas em cada verso eles contavam para ser igual? Era complicado, não é? Por isso que são obras de arte. Então, aqui no exemplo a gente já viu que a primeira estrofe é um quarteto. Se esse é um soneto, então a segunda também vai ser um quarteto, porque possui 4 versos. Bem simples, não é? As outras duas vão ser 2 tercetos, porque cada uma possui 3 versos. Já no texto 2, vocês perceberam que não existe uma divisão de estrofes, porque esse poema não foi dividido em estrofes, ele só tem uma estrofe. Aqui, ó. Tá bom? E essa estrofe, se vocês contaram, ela possui 12 versos. Então ela já sai um pouco da nossa classificação, né? Porque a gente poderia classificá-los de acordo com a aula que a gente viu, até 10 versos. Se ela tivesse 10 versos, seria uma décima, mas como ela tem 12, será que ela é uma duodécima? Mas a gente não precisa classificar essa, tá bom? Algumas pessoas eu achei interessante, colocaram como prosa poética. Só que a prosa poética, ela segue a estrutura de um texto normal, não é? Não tem essas paradas aqui para formar outra linha, tá bom? Então, a gente não pode classificar como uma prosa poética, porque justamente ele dá essas interrupções na linha para formar outro verso. Mas não é um poema tradicional antigo, é um poema livre, onde o autor colocou quantos versos queria, quantas estrofes queria, no caso só foi uma estrofe, tá bom? Esse é um exemplo de um poema mais moderno. Esse poema aqui, o soneto, ele vem sendo feito desde a Idade Média. Olha quão antigo ele é, não é? Esse aqui, por exemplo, de Luís de Camões, foi lá por volta dos anos 1520 por aí. Olha quanto tempo. Então faz bastante tempo, é bem antigo essa estrutura. Já os poemas mais modernos não precisam seguir uma estrutura fixa.
No texto 3, a gente tem aqui, ó, um terceto. Aqui a gente tem um verso sozinho separado nessa estrofe, ou seja, esse é um monóstico, não é? Uma estrofe monóstica. E aqui nós temos mais uma vez um terceto, porque possuem 3, mas mais uma vez é um verso que a gente percebe que é mais moderno, porque cada linha tem tamanhos diferenciados. Ó. Enquanto essa linha aqui só tem 4 palavras, essa aqui tem muitas palavras, não é? Por isso que se caracteriza bastante como um texto mais moderno. Hoje nós vamos falar sobre a sonoridade. Quando a gente fala a palavra sonoridade, a gente já lembra da palavra som, não é? Algo que nos lembra música, algo que nos lembra as músicas que a gente escuta. Porém, além disso, a sonoridade ela também pode ser feita com palavras, tá? Como é que a gente vai fazer uma sonoridade, mesmo sem usar um instrumento musical, sem colocar num ritmo mais musical? A sonoridade que se fala em um poema, ela se dá pelo ritmo e pela rima. É uma sonoridade que a gente percebe na leitura. Por quê? Porque quando a gente está lendo, é como se aquelas palavras nos conduzissem da forma que a gente deve ler. Às vezes a gente lê mais rápido, às vezes a gente lê mais lento, às vezes a gente para um pouco para respirar, depois volta. Já viram uma pessoa declamando um poema? Né? É bem interessante. Eu vou mandar para vocês um vídeo de uma pessoa declamando um poema para vocês verem um exemplo de sonoridade. Como essa pessoa aumenta o ritmo da voz, como essa pessoa às vezes aumenta o tom da voz, fala um pouco mais alto, depois fala um pouco mais baixo. E isso se dá, primeiro, por causa do ritmo. Olha só esses versos aqui. O vento está dormindo na calçada. O vento enovelou-se como um cão. Essas sílabas que a gente vê, que são sílabas às vezes parecidas em determinados pontos, e são pontos bem parecidos, ó, porque aqui bem no começo a gente tem uma sílaba, depois a gente tem outra aqui e depois uma no fim. Aqui a gente tem uma no começo, outra no meio, outra no fim. Essa disposição dessas sílabas e a proximidade sonora delas, ou seja, elas são parecidas quando a gente pronuncia elas, isso vai gerando o ritmo, né? Ele diz aqui no livro, ó, observe que a sucessão regular de sílabas átonas e tônicas também confere musicalidade aos versos, compondo o ritmo do poema ao marcar os tempos fortes e fracos na leitura. Isso faz com que quando você vai ler, justamente você crie um ritmo dessa leitura. O vento está dormindo na calçada. O vento enovelou-se como um cão. Outra coisa importante para gerar essa musicalidade, essa sonoridade, é a rima. Olha só aqui nessa estrofe. Dorme, ruazinha, é tudo escuro. E os meus passos, quem é que pode ouvi-los? Dorme o teu sono sossegado e puro, com teus lampiões, com teus jardins tranquilos. Então, vocês perceberam essas sílabas aqui que estão destacadas, como elas geram uma rima entre uma e outra. A gente faz essa marcação de rimas com letras, ó, A para a primeira rima, B para a segunda rima, aí a gente repete a mesma letra com aquele que combina com a rima anterior. Por exemplo, escuro vai rimar com puro, então as duas vão ser A. Ouvi-los vai rimar com tranquilos, então as duas vão ser letra B. É assim que se faz a marcação de rimas.
Olha aqui. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. As duas primeiras rimas se complementam, então as duas são A, tá bom? Aí nós temos rimas de diferentes valores, olha só. Por exemplo, quanto ao valor, as rimas podem ser pobres, ricas ou preciosas. Conforme a coincidência fonética, podem ainda ser perfeitas ou imperfeitas. Tá bom? Então a gente tem uma rima pobre quando ela é formada por palavras da mesma classe gramatical. Por exemplo, ou dois adjetivos, ou dois substantivos, ou dois verbos, tá bom? Aqui, por exemplo, nós temos dois adjetivos, curo, puro. Aliás, escuro. Desculpem, eu bloqueou aqui. Escuro e puro. Então nós temos dois objetivos. Essa é uma rima pobre. É uma rima, mas é categorizada como rima pobre porque fazem parte da mesma classe gramatical. Uma rima rica é formada por palavras de classes gramaticais diferentes, é o contrário. Por exemplo, um verbo e um substantivo. Aqui eles já não são mais da mesma classe gramatical. Asseguro e muro. Essa é uma rima rica, tá bom? Uma rima preciosa é formada por palavras com estrutura gramatical diversa. Ouvi-los e tranquilos. Nós temos aqui um pronome. Aliás, nós temos primeiro um verbo, não é? Ouvi-los, um verbo com um pronome. O verbo ouvir e o pronome los. E depois nós temos um adjetivo. Tranquilos. Ok? Essa é uma rima preciosa. Então, as classes gramaticais vão dizer se a rima é pobre, rica ou preciosa, tá bom? Se for do mesma classe gramatical, é uma rima pobre. Se for de classes gramaticais diferentes, é uma rima rica. E se essa palavra tiver uma estrutura gramatical diversa, é uma rima preciosa. É bastante difícil, gente, fazer rimas nesse modelo aqui. Às vezes até rimas ricas são mais difíceis. Por isso que elas são colocadas com esses nomes. Porque é muito mais fácil, por exemplo, você rimar verbos que terminem com AR, verbos da primeira conjugação. Cantar, dançar, né? Hoje, sob a luz do luar, eu vou cantar. Amanhã, sob a luz do sol, eu vou dançar. Então é muito mais fácil você rimar palavras que fazem parte da mesma classe gramatical, não é? Essas outras duas aqui são um pouco mais complicados. Por isso que os grandes poetas se destacam pelas rimas que eles faziam, se destacavam, aliás, os poetas de antigamente, pelas rimas que faziam, rimas ricas, rimas preciosas. As rimas perfeitas são formadas por palavras cujas terminações apresentem fonemas idênticos, mesmo que escritas com letras diferentes. Por exemplo, sorrir, partir, passos, traços, são e assombração. Então aqui a gente tem ir, aços, aços, são. Mesmo que tenham palavras, tenham letras diferentes, por exemplo, são com S, aqui são com cedilha. Mesmo sendo diferente, o som é o mesmo. Então essa é uma rima perfeita, tá bom? As imperfeitas são formadas por palavras cujas terminações apresentam fonemas semelhantes, mas não idênticos. Gozo, pouso. Enfrento, dentro. Então viram que é parecido, ó. Ento, entro. Mas não são idênticos, não são semelhantes, tá bom? Só lembrando que quando um verso não tem rima no fim de cada um dos versos, a última palavra, quando ela não tem uma rima específica, ela é chamada de verso branco, tá bom? E versos sem rima
que aparecem entre versos rimados recebem o nome de soltos. Por exemplo, esse aqui, ó, nós temos dois versos que estão rimando entre si e aqui embaixo no último nós temos um verso solto. Não tem um aqui embaixo para rimar com cantar, apenas essa palavra aqui, pomar, cantar, não é? Na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre a disposição das rimas, tá bom? Aí a gente vai ver direitinho como aparece cada uma dessas rimas. Às vezes vocês vão ver como um verso rima com o segundo, ou como um verso rima só com o terceiro verso, ou às vezes com o último verso, tá bom? Como essas rimas se dão. Hoje a gente viu o valor das rimas. Lembrem-se, pobres, ricas, preciosas, perfeitas ou imperfeitas, tá bom? E a gente viu também o que é um verso branco, que é quando não tem rima, e um verso solto, quando ele tem alguns versos com rimas, mas tem um ou outro que não rima com nenhum, ele tá solto, tá sozinho, tá bom? Então, hoje a gente começou a falar sobre as rimas, tá bom? Na atividade, a gente vai identificar justamente o valor dessas rimas, tá bom? Vocês vão classificar dessa vez rimas pobres, ricas, preciosas, perfeitas e imperfeitas. Então, pessoal, tchau, tchau. Saudades de vocês, hein? Até mais.